Promessa pra tu, Deus que tem, ressuscita teus sonhos também. Volta pra Deus, Ele que tem promessa pra você e tua família também. Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também. Volta pra Deus, Ele que tem. Bom dia, aqui é Lilian da Paixão e este é o Espaço Cultural Pastora Joelma Cira e a Igreja da Catarse. Então, hoje eu quero começar indicando um livro para leitura, que é o Filho Rebelde, de Billy Graham. A leitura desse livro tem sido muito motivadora para mim e eu acredito que vocês também vão gostar. Eu indico ainda a leitura a partir do capítulo 11, O Território de Deus, e o capítulo 12, logo após a oração do vovô. Então, está aqui indicada a leitura, não vou comentar, que é para deixar vocês descobrirem do que eu estou falando, lendo. Esse livro vocês encontram na internet. Eu andei fazendo uma busca rápida e não é difícil de encontrar na internet, não. Só colocar lá, digita O Filho Rebelde de Billy Graham e vai aparecer algumas opções. Esse aqui eu consegui no Esperança Rio. E já tem algum tempinho, né? Ele estava ali na estante esperando para ser lido. E chegou a vez dele, eu comecei a ler e achei muito bom. As letras são grandes e a leitura é bem dinâmica. Então tá aí. Hoje eu vou continuar falando a respeito dos pensamentos. Então, eu me lembro alguns anos atrás de uma menina, filha de uma amiga minha, estava na casa dela. Ela perguntou assim para a mãe: por que a cabeça da gente não para de pensar? E a mãe respondeu assim: porque você não está morta. A gente só para de pensar quando morre. Em parte, eu tenho que concordar muito com essa minha amiga, que também é uma irmã em Cristo. E, sem dúvida, né? Uma das formas de se saber se a pessoa está viva é quando ela pensa, é claro. Mas a pergunta dessa menina, ela nos faz lembrar o quanto os pais são importantes, porque os pais, eles são a referência para essa criança, os cuidadores, os educadores são a referência. E aí quando aparece alguma dúvida e a criança não sabe de onde vai tirar a resposta, ela pergunta para o pai, para a mãe, o que é isso, o que é aquilo outro, por que disso, por que daquilo. E muitas vezes essas respostas que os pais vão dando de maneira automática, às vezes sem pensar, são respostas que vão ficar ali marcadas naquela criança e vão ser tomadas como verdade, muitas vezes verdade absoluta. Parte do que nós podemos chamar de crenças centrais podem começar dessa forma também. Mas o que me chama mais atenção nesse diálogo aí entre a mãe e a filha é que não houve uma intervenção dessa mãe no sentido de orientar a criança a respeito do que ela faz com esses pensamentos. Então, como é que é isso? Então, a cabeça da gente é feita para pensar
E por isso a gente pensa o tempo todo, sem que haja uma forma de gerenciar tudo isso. Então, pode parecer que nós estamos assim sujeitos a um turbilhão de pensamentos, um vendaval de pensamentos que nos assola, e a única coisa que nós podemos fazer é ficar observando aquilo como se estivéssemos assistindo um filme ou uma cena qualquer. Mas não é assim. O pensamento, ele precisa ser gerenciado. Pensamentos automáticos, pensamentos invasivos, pensamentos que vêm como se fosse um turbilhão, pensamentos que não param. Como é que é isso? Nós precisamos ficar sujeitos a esse tipo de coisa? Não, a resposta novamente é não. Então, o que a gente faz, né? Então, é muito preocupante esse tipo de coisa, né? Porque se a mãe fala isso para a menina, é porque provavelmente essa mãe passa pela mesma coisa. Então, ao invés de estar orientando a criança para sair desse ciclo vicioso de se ficar sujeito a turbilhões de pensamentos, a pensamentos incessantes, ela simplesmente reforça essa condição. Então, nós precisamos gerenciar o que passa na nossa cabeça, nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles vão formar aquilo que nós somos. Nós vamos falar a respeito daquilo que pensamos. Então, se um pensamento está inadequado com o que eu acredito ser correto para mim, aquele pensamento precisa ser instantaneamente tratado. Então, é disso que trata essa coisa que eu chamo de reestruturação cognitiva, que na verdade não sou eu que chamo, não existem os autores que escreveram sobre isso e eu aprendi na faculdade, então simplesmente é a minha cachorrinha. Estou simplesmente passando para vocês o que eu aprendi na faculdade. Vamos deixar isso bem claro. Eu não estou trazendo nada novo aqui. Então, assim, em outras situações, coisas semelhantes a essa, eu pude presenciar. Mas o que a gente faz, né? O que a gente faz com esse tipo de coisa? Precisa tratar. Se é uma questão de se ter pensamentos que estão ali constantemente incomodando, esse tipo de coisa precisa tratar. Mas é claro, né, que a educação, ela tem uma importância muito grande nisso, porque se em casa a criança aprende a gerenciar os pensamentos, muitos sintomas vão estar sendo evitados na vida dessa criança, como sintomas de ansiedade. Geralmente a ansiedade ela aparece com esse tipo de tormento, né? Que vem na forma de muitos pensamentos e que invadem a mente da pessoa. Então, como é que a gente trata isso? Eu tenho alguns vídeos, né, em que eu falo de algumas técnicas para se tratar. Mas a cabeça da gente, isso tem que estar claro. Na cabeça da gente, na cabeça de cada um de nós é que deve estar gerenciando e, não, esse é o pensamento que eu quero. Então, quando se fala de reestruturação cognitiva, se fala justamente disso, de se substituir pensamentos disfuncionais por pensamentos assertivos. Não dá para falar de saúde mental se nós estamos numa situação em que a pessoa está assolada por pensamentos o tempo todo. Por que a minha cabeça não para de pensar? Por que a sua cabeça não para de pensar?
É porque você não gerencia os pensamentos. Simples assim, né? Então, tem a técnica stop, mas tem outras técnicas também que vão estar tratando nessa situação, que vão estar podendo ser utilizadas nessa situação em que a pessoa é assolada por muitos pensamentos, né? Nós podemos ter o controle sobre nossos pensamentos, nós devemos ter o controle sobre nossos pensamentos. E é preocupante, né, quando uma mãe chega para uma filha e fala isso. Não, porque a gente está vivo, sim, sem dúvida, a gente está vivo. Para pensar, a pessoa tem que estar viva. Mas a qualidade de pensamentos é uma questão de gerenciamento mesmo, né? De autogerenciamento. Então, uma pessoa que não consegue se autogerenciar, uma pessoa que não consegue gerenciar os próprios pensamentos, a própria cabeça, como é que ela vai gerenciar a vida dela? Né? Porque da mesma forma que ela está aceitando qualquer coisa que passa na cabeça dela, será que ela não vai estar aceitando qualquer coisa que acontece na vida dela, qualquer situação, de maneira submissa, inerte, sem nenhum tipo de autodefesa? Então, eu quero convidar vocês para assistirem meus outros vídeos que falam justamente a respeito dessas técnicas. Não vou me estender muito hoje, mas eu quero deixar claro que os nossos pensamentos são nossa responsabilidade e nós precisamos gerenciar isso. Porque uma pessoa que quer ter uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida abençoada, ela não pode ter pensamentos que vão contra essa natureza, né? De uma vida que ela almeja ter. Da mesma forma, se a pessoa tem pensamentos violentos, pensamentos agressivos, ela vai expressar isso de alguma forma, a vida dela vai estar assolada por essas coisas, né? Então, não é bem assim, né? Nossos pensamentos são nossa responsabilidade e eu espero estar ajudando vocês com esse vídeo. Então, eu vou convidar vocês para assistirem o vídeo que fala sobre a técnica stop. Tem um vídeo que fala sobre a técnica NASA, tem os videozinhos que falam sobre relaxamento, sobre respiração, que é uma forma de se controlar os pensamentos. E primeiro nós precisamos aprender a controlar esses pensamentos, a fazê-los parar. E aí sim a gente começa num processo de substituição. E esse processo ele vai se dando, né, dia a dia, e a pessoa vai ali aprendendo a sintonizar melhor o que ela quer na cabeça dela, né? Uma paciente chegou para mim e falou assim: puxa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a substituição dos pensamentos, mas aí eu me percebi que eu estou substituindo um pensamento por um outro que parece ser mais assertivo, mas que não é. E isso faz parte desse exercício, né? Aprender a substituir os pensamentos por pensamentos assertivos, aprender a vencer a autossabotagem, os ganhos secundários e realmente entrar nessa esfera de vida onde nós estamos nos autogerenciando. Então, uma das formas de se gerenciar bem a vida, as áreas da nossa vida, cada área de nossa vida, cada desafio, cada problema que possa aparecer para nós, passa pelo autogerenciamento, né? Já falei isso, eu vou repetir para reforçar. Então, quem consegue gerenciar os próprios pensamentos, com certeza vai conseguir gerenciar melhor
sua própria vida. Então, deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, sobre esse assunto.